tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo, então, mais uma videoaula. Eu postei os shorts dessa peça há um tempinho atrás, deve ter um mês e pouco mais ou menos. E várias pessoas no Instagram e até aqui no YouTube mesmo me pediram ou perguntaram se tinha o passo a passo. Aí eu resolvi gravar para vocês. Tá? Então aqui, para fazer essa peça, eu vou utilizar aqui uma agulha de 2,5 e vou trabalhar com fio de Tex 295. Vou trabalhar com Tex de 295, vou trabalhar com esse amarelo e com um tom mesclado para fazer os detalhes. Mas a questão da cor fica a seu critério, tá? Você pode fazer vermelha com os detalhes em branco, azul com os detalhes em branco. Você pode brincar com as cores aí da forma que você preferir, ok? Então, para dar início à nossa peça, a gente vai precisar da medida da cintura da criança. Eu vou fazer aqui um tamanho de 6 a 12 meses. A cintura é entre 43 e 48, de 6 meses a 1 ano. Só que a nossa peça ela vai ceder bastante, ela dá uma esticadinha boa, que ela é uma sanfoninha, né? Então vai servir de 6 meses a 1 ano tranquilamente. Eu vou começar aqui com 12 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vou fazer mais uma para eu virar. Então aqui, essa parte aqui também, gente, fica a critério de vocês, a largura que você quer que fique a pala da sua saia, tá bom? Eu acho que esse tamanho aqui é um tamanho bom. Então aqui nós fizemos 13 correntinhas, vou voltar aqui na segunda, fazendo pontos baixos. Vou fazer pontos baixos até chegar ali no final. Bom, fiz aqui então a minha última correntinha. Eu acho que é um tamanho bom, tá vendo? Não tem necessidade de ser maior do que isso. Mas se você quiser, você pode fazer 15 correntinhas. Aí vai aumentar a pala. Agora eu faço uma correntinha, viro o nosso trabalho. E agora eu vou pegar apenas nessa argolinha de trás aqui, ó. Nós temos essas duas argolas, eu vou pegar apenas na de trás. E vou voltar fazendo pontos baixos, pegando apenas na argolinha de trás. No início aqui é meio chatinho, que a peça tá pequena ainda, mas depois, no instantinho, a gente faz. Esse conjuntinho ficou uma gracinha, gente. Eu vi a saia de uma outra artesã, não sei se foi ela que criou. Aí eu quis fazer a blusinha. E a blusinha eu inventei moda aí e criei ela, entendeu? Então nós estamos começando aqui pela saia. Eu vou passar para vocês o conjuntinho. Cheguei aqui no meu último ponto. Faço uma correntinha, viro novamente, pego somente na argolinha de trás e faço pontos baixos até chegar lá no final. Faço uma correntinha, viro o trabalho e volto fazendo novamente os pontos baixos, pegando apenas na argolinha de trás. Então essa pala será toda dessa forma, tá? A gente vai trabalhar toda dessa forma. Eu já tenho aqui a minha pala pronta.
Eu fiz aqui um total de 42 centímetros. Porque ela estica bem. Então ela vai servir de 1 ano, de 6 meses até 1 ano. Ela estica bastante. Então eu terminei aqui a minha pala, fazendo igual eu falei com vocês, ó. Cheguei aqui no final. Depois que você fizer a quantidade de centímetros que você precisa, a gente vai unir essas peças. Vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, se você for fazer para uma criança maiorzinha, de 4, 5, 6 anos, você pode fazer com a pala mais larga um pouquinho, que vai ficar melhor, tá? Então eu fiz aqui um ponto baixíssimo para unir nossas peças. Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cada espacinho desse. Tem aqui essa parte mais baixa, essa mais alta, essa mais baixa, essa mais alta. Então eu vou fazer um ponto baixo em cada uma delas. Fiz uma aqui nessa parte mais alta. Agora eu vou fazer um nessa parte mais baixa. Um nesse mais alto. Um nesse mais baixo. Vou seguir fazendo assim até chegar aqui no final. Deu para entender direitinho? Tem a sanfoninha, né? A gente vai fazer uma aqui, uma nessa parte mais baixa. Uma na mais alta, uma na mais baixa. Tá bom? Vou fazer aqui até no final e já volto pra gente dar continuidade. Bom, cheguei aqui no final. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo onde a gente iniciou. Faço uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo no mesmo lugar. Dou uma laçada na agulha, vou pular 2 pontos da base, venho no terceiro. Eu vou fazer aqui 5 pontos altos nesse mesmo espaço. Três, 4 e 5. Pulo 2 da base, venho no terceiro e prendo com um ponto baixo. E faço novamente. Pulo 2 da base, venho no terceiro e faço 5 pontos altos. Gente, vocês me desculpem eu estar demorando a trazer vídeos, porque eu estou com bastante encomenda, graças a Deus. Então eu estou meio sem tempo de gravar. Por isso eu estou até fazendo esse tamanho menorzinho, para que a gravação é mais rápida, né? Então a gente vai fazer dessa forma por toda a volta do nosso trabalho, até chegar aqui, tá? Pula 2 da base, vem no terceiro e faz 5 pontos altos. Tem vários projetos ali que eu quero fazer, mas eu tenho que conciliar com as encomendas, né? Pulo 2 da base, venho no terceiro e prendo com um ponto baixo. Então a gente vai fazer assim até chegar aqui do outro lado, ok? Vou fazer o meu aqui e já volto. Bom, trabalhei aqui então por toda a volta do nosso trabalho com os nossos leques. Cheguei aqui no último. Agora eu vou pegar o fio mesclado. Vou segurar esse fio junto com o fio amarelo. Vou segurar ele junto com o fio amarelo. Venho aqui no ponto baixo onde a gente iniciou. Vou passar esses 2 fios juntos. O amarelo e o mesclado. A gente vai laçar os 2 e vai passar eles aqui. Um ponto baixíssimo, laçando os 2.
Só para não ter que cortar o fio. Na verdade, o amarelo a gente não vai cortar, tá, gente? A gente vai continuar com ele preso ali. Agora aqui com o fio mesclado, eu deixo o fio amarelo de lado. Com o fio mesclado, vou subir aqui 5 correntinhas. 2, 4, 5. Vou voltar aqui nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Fazendo um Vzinho. Faço 2 correntinhas. Eu tenho aqui 5 pontos. Eu vou vir no ponto do meio e vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas. Venho aqui no ponto baixo e faço um Vzinho. De um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas. Venho aqui no meio dos 5 pontos e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, venho no ponto baixo e faço um Vzinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar essa carreira aqui toda dessa forma. Vou fazer a minha aqui até chegar aqui no final. Chegando aqui eu volto pra gente continuar. Bom, terminei aqui então a minha carreira com o ponto, com a linha mesclada. Fiz 2 correntinhas. Agora eu vou pegar o fio amarelo também, junto com o nosso fio mesclado. Vou vir aqui na terceira correntinha, pegando os 2 fios e vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora eu deixo o nosso fio mesclado de lado e nós vamos trabalhar com o fio amarelo. Com o fio amarelo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, entrando aqui para dentro do nosso Vzinho. E vou deixar o fio mesclado preso aqui. Agora a gente vai fazer novamente 5 pontos altos. Fiz ali 3 correntinhas, né, que equivale a um ponto alto. Quatro e 5. Agora eu venho aqui, onde a gente fez o ponto baixo, e prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada no fio, venho aqui dentro e faço novamente 5 pontos altos. Nós vamos seguir fazendo aqui 5 pontos altos em cada Vzinho desse, da mesma forma que a gente fez na parte de baixo. Venho aqui no ponto baixo e prendo com o ponto baixo. Venho para o próximo V e faço novamente 5 pontos altos. Vou fazer o meu aqui até chegar aqui no final. Chegando aqui eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, fiz aqui então o meu último leque. Agora eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, um ponto baixo. Venho aqui na terceira correntinha do nosso primeiro leque e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou deixar esse fio aqui e espera. Agora eu vou pegar aqui o nosso fio mesclado que tá preso aqui atrás. Vou vir aqui no meio. Tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5, né? Eu vou vir aqui no terceiro e vou puxar esse fio aqui pra frente. E vou fazer aqui uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Faço 2 correntinhas, venho aqui no próximo e faço um Vzinho
de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui no meio e prendo com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa carreira aqui. Tá? Eu vou fazer até chegar aqui no final. Mas chegando aqui, a gente vai caminhar com esse fio amarelo depois pro centro do leque. Aqui vai ter um leque, né? A gente vai só puxar ele pra cima para fazer o leque. Então, nós vamos fazer um total de 3 carreiras. Para não alongar demais o vídeo, eu já vou explicar aqui para vocês como que a gente vai fazer. A gente vai fazer 3 carreiras com 5 pontos do leque e 3 carreiras dessa mesclada, tá? Depois dessas 3 carreiras finalizadas, 3 de cada, né? 3 leques e 3 mescladas. A gente vai fazer um aumento aumento nessa carreira de leques aqui. No lugar de 5, a gente vai colocar 7. Deu para entender? Depois das 3 carreiras prontas, a gente vai colocar 7 pontos no leque, para nossa peça começar a abrir. E aí a gente vai fazer uma repetição de 3 carreiras novamente, só que com o leque de 7 pontos. É só isso que vai mudar, tá bom? Então, nós vamos fazer fazer mais uma carreira de leque com 5 pontos. E depois a gente vai fazer 7 pontos no leque, para nossa peça começar a abrir. Então, eu vou terminar aqui essas 3 carreiras. Vou fazer as outras 3 com 7 pontos no leque. E volto para a gente dar continuidade, para não alongar muito o vídeo. Ok? Aqui, se você tiver dificuldade, se você quiser arrematar o fio, não tem problema, tá? Mas não tem segredo. Cheguei aqui no final, fiz o meu Vzinho. Eu só vou pegar esse fio aqui, de onde ele está mesmo, e trabalhar dentro do V, já com ele daqui mesmo. Tá? Não tem segredo não. Depois eu vou mostrar pra vocês que a parte de trás sempre vai ficar um fiozinho assim, esticadinho, que a gente tá deixando pra não precisar ficar cortando. Tá ok? Então, vou fazer aqui. Aqui no caso, se você estiver fazendo um tamanho maior, tipo 4, 5, 6 anos, você pode aumentar a quantidade de carreiras. Você pode colocar 4 carreiras com 5 pontos no leque, mais 4 carreiras com 7 pontos no leque. E se você estiver fazendo um tamanho menorzinho, você pode deixar apenas 2, igual tá aqui. E aí depois já muda para 7, tá bom? Porque a peça é menorzinha, com tamanho menor. Então é isso, gente. Eu vou fazer aqui e já volto pra gente dar continuidade. Ok? Bom, pessoal, eu voltei aqui só para mostrar para vocês como que eu vou trabalhar essa parte aqui, ó. Para não ficar dúvida, não ter como, não ter necessidade de arrematar o fio. Então, eu fiz aqui, prendi aqui com ponto baixo, fiz 2 correntinhas. Agora, aqui nesse ponto baixo, eu vou fazer o Vzinho, normalmente. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Faço 2 correntinhas. Eu ainda não usei o meu fio amarelo que tá lá. Eu venho aqui no ponto baixo e prendo aqui com um ponto baixíssimo. E puxo aqui o nosso fio mesclado. E deixo ele em espera. Agora a gente vai trabalhar com o nosso fio amarelo. Eu vou ajustar ele aqui de uma forma que ele chegue... que ele fique da mesma altura do leque. Vou laçar. E vou subir aqui 3 correntinhas.
E vou fazer aqui novamente 5 pontos altos, contando com as correntinhas. 3, 4 e 5. Agora eu venho aqui nessa correntinha aqui, nesse ponto baixíssimo, né? No ponto baixo onde a gente terminou trabalhando com a cor mesclada. E vou fazer aqui um ponto baixo. Deixo essa linha escondida lá atrás. Venho para o próximo Vzinho e faço novamente 5 pontos altos. Essa aqui é a minha terceira carreira de 5 pontos altos. 3, 4, 5, 4 e 5. Prendo aqui no ponto baixo com um ponto baixo. Então essa aqui é a minha terceira carreira de pontos de leque de 5 pontos altos. Então eu vou fazer essa carreira, vou fazer a próxima com o ponto mesclado, que é os Vzinhos, e depois eu vou aumentar para 7 pontos aqui dentro. E vou fazer 3 carreiras da mesma forma, só que com 7 pontos altos no leque, ok? Eu só voltei mesmo para explicar para vocês como que eu fiz aqui, ó, com o nosso fio amarelo, tá? A parte de trás ficou assim, ó. Só para mostrar para vocês que não tem necessidade de cortar o fio, tá ok? Então vou fazer aqui, chegando ao final das 3 carreiras com 7 pontos altos no leque, eu volto para a gente continuar. Bom, gente, então eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3 carreiras com 5 pontos altos no leque. E depois eu fiz 1, 2 e 3 carreiras com 7 pontos no leque. Tá? Então aqui agora eu vou prender com um ponto baixo, em cima do ponto baixo. Venho aqui na terceira correntinha do nosso leque, vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com pontos baixíssimos, até chegar aqui no meio desse nosso leque. Cheguei aqui no meio, agora eu vou pegar os nossos 2 fios, trazendo os 2 aqui para fora, com ponto baixíssimo. Vou deixar o nosso fio amarelo em espera e vou trabalhar com o ponto mesclado. Faço uma correntinha, venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Nessas carreiras aqui a gente estava fazendo 2 correntinhas de separação do leque. Agora nós vamos fazer 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. 2 correntinhas, venho aqui no centro do leque e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, aqui no ponto baixo eu faço mais um Vzinho de um ponto alto, agora 3 correntinhas e um ponto alto. Então, a única mudança que vai ter nessa carreira e nas próximas dessa cor mesclada é que aqui a gente vai fazer 3 correntinhas no meio do leque, porque a partir de agora para frente a gente vai aumentar novamente a quantidade de pontos no nosso leque. Então o nosso próximo leque ficará com 9 pontos altos,
tá? Aqui a gente ficou com 7, a gente fez 3 carreiras com 7 pontos altos. Agora a gente vai trabalhar com 9 pontos altos. Por enquanto, eu ainda não vou falar quantas carreiras eu vou fazer de leques com 9 pontos altos, que eu vou medir aqui ainda para passar para vocês, tá? Quantas carreiras eu fiz para esse tamanho. Caso você queira fazer um tamanho maior, aí você pode fazer 3 carreiras com 9 pontos altos. E depois 3 carreiras com 11. E assim por diante. Ou 13. Para ir aumentando o tamanho da peça e assim a saia ir abrindo também. Porque se você fizer com uma criança maiorzinha, aí você tem que fazer a saia maior automaticamente, né? Então você pode ir aumentando dessa forma, de 3 em 3, de 3 carreiras em 3 carreiras, você aumenta. Aí vai ser, no caso, né? 5, né? 7, agora nós vamos fazer com 9, 3 carreiras com 9 pontos altos no leque. E aí se você quiser fazer para criança maior, você faz mais 3 carreiras com 11 pontos altos no leque. Vai depender do tamanho da criança que você vai fazer, tá? Então eu vou fazer aqui o meu e volto e falo com vocês quantas carreiras de 9 pontos altos no leque eu fiz, tá? Lembrando que agora sempre vai ter 3 carreiras aqui no meio desse Vzinho na cor mesclada, tá ok? Vou fazer aqui as minhas carreiras então, atingindo o tamanho que eu preciso, eu volto e falo com vocês quantas carreiras eu fiz com 9 pontos altos no leque. Bom pessoal, eu fiz aqui então 4 carreiras com 9 pontos no leque, tá? Então nós ficamos com 1, 2, 3 carreiras com 5 pontos altos no leque. 1, 2, 3 carreiras com 7 pontos no leque. E fiz 1, 2, 3 e 4 carreiras com 9 pontos no leque. A minha sainha ficou com 22 centímetros de comprimento, tá? Então se você quiser fazer um tamanho maior, você pode aumentar essas carreiras aqui, ó. E se for um tamanho, no caso assim, de 1 a 2 anos, você pode aumentar mais 1 ou 2 carreiras com 9 pontos ou 11 pontos, tá? Se for aí de 2 anos para cima, aí você aumenta aqui também, pelo menos uma carreira aqui com 5 pontos, uma carreira aqui com 7, porque senão a sua saia vai ficar assim, depois ela vai fazer isso de uma vez, entendeu? Então você tem que ir aumentando proporcional para ela ir ficando dessa forma aqui, ok? Aqui agora, nós vamos fazer uma carreira aqui, pra gente colocar a casinha dos nossos botões. Eu vou dar aqui uma laçada inicial. Venho aqui, ó, no primeiro espacinho, vou fazer aqui um ponto baixo. Dessa forma. E já aproveito para prender o meu fio. Vou descer aqui fazendo pontos baixos até chegar ali no final. Até chegar aqui, tá? Bom, cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer ele. Faço uma correntinha. Vou virar o trabalho. Deixa eu cortar essa pontinha aqui. Virei aqui o meu trabalho. Agora eu vou voltar fazendo pontos baixos. Aqui eu vou fazer... Vou lugar errado aqui.
Venho aqui no primeiro, fiz uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha e um ponto baixo. Tô falando errado, gente. Fiz uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. No próximo, um ponto baixo. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha apenas, mais soltinha. Vou saltar um espaço, venho no próximo e faço um ponto baixo. É a nossa primeira casinha. Sigo fazendo pontos baixos aqui. Chegando aqui no final, faltando 3 pontos da base, eu faço uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço um ponto baixo e no último aqui faço um ponto baixo aqui também. A casinha aqui não tem segredo de fazer não, tá, gente? Viro o trabalho, faço uma correntinha, venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Aqui onde a gente fez a correntinha, eu vou fazer um ponto baixo aqui também. E vou seguir fazendo pontos baixos até chegar lá no final dessa forma. Onde a gente fez a correntinha da casinha, a gente põe um ponto baixo também, tá? Cheguei aqui, ó, na minha outra casinha, tem uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Para esse tamanho de botão que eu vou usar, é um botão pérola. Para esse tamanho, uma correntinha apenas tá ótimo, porque eu vou usar esse aqui, ó. Se eu não me engano, ele é 8 milímetros. Então, ele vai passar aqui e vai passar meio apertadinho no início, mas depois o crochê vai afrouxando, né? Vai relaxando um pouquinho, aí não vai ficar soltando e também não vai ficar muito apertado. Se você for fazer um tamanho maior, estiver usando um botão maior, aí você pode fazer 2 correntinhas e saltar 2 daqui de baixo da base. Então aqui, ó, eu fiz as minhas casinhas, vou fazer aqui uma correntinha. Eu vou cortar esse fio mais comprido um pouquinho, porque eu vou aproveitar ele para pregar os botões de uma vez, para não ter muita emenda. Deixa eu colocar aqui na agulha. Acho que essa agulha minha não passa a pérola, gente. É um botão pérola, não é pérola mesmo não, é um botão pérola. Agora eu vou costurar essa parte que a gente fez, eu vou costurar ela aqui, ó. Vou prender ela aqui. Só para ficar um acabamento mais bonitinho. Prendi ela. Agora eu vou caminhar com esse meu fio. Vou fazer isso e vou caminhar com esse meu fio na parte de baixo, até a direção mais ou menos onde vai ficar o botão. Eu olho ali para eu pregar o meu botão. Deixa eu ver se meu botão vai passar nessa agulha aqui, ou se eu vou ter que trocar de agulha. Não passou. Então esse aqui é um botão pérola, tá vendo? Ele tem um cavadinho aqui, né? Venho aqui e vou pregar o meu botão. Vou seguir aqui com o fio. Dou uma distorcida ali, olha se tá certinho e puxo aqui. Volto com o fio aqui um pouquinho, só para ele dar uma travada.
até chegar lá em cima, próximo ao local onde eu tenho que colocar o outro botão. Meço aqui direitinho, minha casinha tá aqui, ó. Eu meço aqui direitinho para ver onde vai ficar o botão. E prendo ele aqui. Dessa forma. Agora eu viro aqui atrás. Dou umas laçadinhas com o fio. Para não soltar. Se quiser dar um nozinho, pode dar. Aqui já tá ok. Eu corto o meu fio. E aqui ficou a nossa casinha do nosso botão. Notem que no princípio, ó, ele vai entrar bem apertadinho. Mas à medida que for usando, ele vai dar uma relaxada, tá? Então ficou assim. Nós prendemos aqui para não ficar solto. Nós prendemos essa parte, ó, para não ficar solta. Tá? Agora nós vamos fazer, deixa eu tirar isso aqui e jogar isso aqui fora. Com o fio mesclado, a gente vai fazer aquele detalhe que fica aqui assim para passar o cintinho. Deixa eu deixar aquilo ali. Agora, para fazer aquele detalhe ali, a gente vai fazer o seguinte: com o fio mesclado, eu vou fazer aqui 2 correntinhas e vou fazer mais 3. Venho aqui na segunda e faço um ponto alto. Na última, um ponto alto. Nós ficamos aqui com 3 pontos altos no total. Viro o trabalho, subo 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. No último aqui, que é as correntinhas, eu faço mais um ponto alto. Então, nós estamos fazendo 3 pontos altos em cima de 3 pontos altos. 2 correntinhas, viro o trabalho, faço um ponto alto aqui no meio e aqui no último um ponto alto. Agora, aqui mesmo de onde eu estou, eu vou subir aqui 2 correntinhas, vou vir aqui no meio, ó, entre um ponto alto e outro, e eu vou colocar aqui 5 pontos altos, contando com aquelas 2 correntinhas ali que a gente fez. Eu tenho 3, 4 e 5. Venho aqui, ó, na união dos pontos altos, nesse buraquinho, vou fazer aqui um ponto baixo. Agora eu venho aqui, nesse ponto alto, que está deitado, entre um e outro, e vou fazer novamente 5 pontos altos aqui dentro. 2, 3, 4, e 5. Bem aqui no pezinho, onde tem a união dos nossos pontos altos, vou fazer aqui um ponto baixo. Passo para esse outro ponto alto que está deitado
e faço aqui novamente 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Já vou aproveitar para esconder esse meu fio de início. Agora, gente, eu tenho aqui esse ponto alto do meio e esse outro aqui. Eu não vou fazer nada aqui no meio. Eu fiz aqui 5 pontos altos, eu vou pular direto para cá, ó, para esse espaço entre um e outro, e vou fazer 5 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui novamente na união dos nossos pontos altos e faço um ponto baixo. Agora eu venho aqui para esse outro ponto alto que está deitado e nós vamos fazer aqui 5 pontos altos da mesma forma que fizemos aqui. Já aproveita para esconder esse fio de início. 2, 3, 4 e 5. Venho aqui na união dos pontos altos e faço um ponto baixo. Agora eu vou vir aqui nesse último ponto alto, tenho aqui 1, 2 e 3, né? Vou vir aqui no meio e vou fazer novamente 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Agora eu vou vir aqui na segunda correntinha de início e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma a pecinha para a gente prender o nosso cinto. Vou cortar aqui um fio maiorzinho para a gente costurar essa peça na parte de trás. Vou trazer esse fio aqui para trás. Aqui eu dou uma puxadinha só para acertar esse nosso fio de início. Vou cortar ele. Nós ficamos assim. Fizemos aqui uma das nossas presilhas do nosso cinto. Nós precisamos de 4. Tá? Eu já tenho aqui as minhas outras 3 prontas. Nós precisamos de 4 presilhas, que vão ficar 2 na frente e 2 atrás na mesma direção. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como que a gente vai colocar essas presilhas aqui na nossa peça. Dobra aqui ao meio certinho. Abotou a peça, dobra ao meio certinho para ver se tá ok. Agora eu venho aqui e coloco mais ou menos nessa direção. Deixa eu prender aqui com um alfinete. A gente vai costurar apenas nas pontinhas aqui e nessa pontinha aqui, para o nosso cinto passar aqui, tá? E aqui da mesma forma eu venho e coloco do lado de cá. É só você contar mais ou menos aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, para colocar na mesma direção e não ficar torto.
Prendo aqui com o alfinete só para marcar. Agora eu vou virar aqui o nosso trabalho. E a gente vai vir na frente, na mesma direção onde a gente colocou lá atrás. É só fazer isso. A gente vai prender aqui também com o alfinete. E aqui da mesma forma, esse último. Dou uma olhada aqui se está na mesma direção. Tem aqui 1, 2, 3. E aqui eu posso prender esse meu fio. Esse meu fio não, essa é minha presilha, né? Vai ficar dessa forma. Aqui para costurar, gente, deixa eu colocar aqui a agulha ali na agulha. É uma costura simplesinha, tá? A gente vai pegar aqui na parte de baixo, ó. Venho aqui na peça, vou lá na nossa presilha. A gente não vai costurar assim não, tá? A gente vai costurar de uma forma que fique meio que invisível esse cordão. Pra peça não ficar feia, né? Então se a gente fizer assim, ó, vai ficar aquele monte de linhazinha aparecendo. Dessa forma aqui não. Você pega aqui no meio, vem aqui, pega a peça e passa o fio. Vem aqui, ó, com o fio, com a linha. Volta aqui no outro espaço. Pega a peça. Espero que esteja dando para vocês verem direitinho, gente, porque essa peça, essa linha mesclada, às vezes atrapalha um pouco a visualização. Agora eu volto aqui com o meu fio. Segura ali para puxar. Agora eu vou trazer esse fio através aqui da nossa presilha mesmo. Vou caminhar com ele aqui dentro dos nossos pontos altos. Vou tirar aqui. A parte de baixo já está presa. A nossa parte de baixo já está presa. Então eu vou caminhar com esse fio aqui dentro desse ponto alto no meio, para ele ir escondido até chegar lá na ponta, pra gente prender ali em cima. Então, cheguei aqui no final. Agora eu vou passar aqui, prendendo o nosso fio da mesma forma. Fui lá atrás, voltei aqui na frente, venho no próximo pontinho, vou lá atrás, volto aqui pra frente. Aqui já está ok, já está bom. Não precisa prender mais do que isso. Agora eu viro aqui, ó. E vou esconder esse meu fio entre esses pontos da barra da nossa saia. Do cos, né, gente? Eu tenho falado barra, mas não é o cos, né? Prendi aqui bem, ó. Agora eu corto. Então nós vamos fazer isso. Aí ficou espaço aqui pra gente passar o nosso cinto. Vou costurar aqui então os meus outros 3
passantes e volto pra gente dar continuidade, pra gente fazer o cinto e pra gente passar pra nossa blusinha, ok? Vou terminar aqui de costurar então e já volto. Bom, pessoal, costurei aqui então todos os lugares para passar o cinto da nossa peça. Agora nós vamos deixar aqui de lado e a gente vai fazer o cinto com o fio mesclado. A gente vai fazer aqui 4 correntinhas, 2, 3 e 4. Vou vir aqui na primeira, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Subo aqui agora 3 correntinhas. Vou vir aqui dentro desse círculo que a gente fez e vou colocar aqui 5 pontos, puxando só dessa forma, como se a gente fosse fazer um ponto, aquele ponto cheio, né? Ponto puff. Então puxei 2, 3, 4 e 5. Agora eu seguro aqui, ó, dou uma laçada no fio, passo aqui por dentro, venho aqui onde a gente segurou, vou passar a minha agulha aqui, laçar o fio. Ai, uma abelha, gente. Lacei o fio. Agora eu vou passar aqui dentro, dessa forma. Subo aqui 3 correntinhas. Vou virar o trabalho. Vou vir aqui nessas correntinhas que a gente fez no início. E vou fazer aqui novamente. Ai, tem uma abelha aqui me aborrecendo, gente. E vou fazer aqui 5 pontos novamente, puxando como se fosse o ponto puff. 1, 2, 3, 4 e 5. Seguro aqui esse nosso fio, dou uma laçada e puxo aqui por dentro de todos eles, dessa forma. Agora aqui o fio que eu segurei, ele fica bem escondidinho aqui, ó. Eu insiro a agulha aqui, dou uma laçada no fio, outra laçada e tiro tudo de uma vez, ficando assim. Subo 3 correntinhas novamente, viro o trabalho, venho aqui nesse espaço de correntinhas que a gente fez e faço novamente 5 vezes o nosso ponto puff. 3, 4 e 5. Seguro aqui, dou uma laçada no fio e passo aqui por dentro de todos. Volto aqui nessa laçadinha que eu segurei, insiro ali, tiro, laço e tiro novamente. A gente vai fazer assim até atingir o tamanho que a gente necessita para o nosso cinto. No caso aqui, o meu tem 42 centímetros. Eu vou fazer aqui então um cinto de uns 45 a 50 centímetros, tá? Aí você vai fazer dessa forma até atingir a quantidade que você quer pro tamanho da peça que você está fazendo. Eu vou fazer aqui até atingir o tamanho que eu preciso. Aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade, para dar acabamento nesse cinto, tá?
4, 5, seguro aqui, dou uma laçada, tiro dentro de todos, venho aqui na laçada que eu segurei, introduzo a agulha aqui, dou uma laçada e tiro, dou mais uma laçada e tiro, ficando assim. Faço 3 correntinhas, viro o trabalho e aqui nas correntinhas a gente faz o ponto puff novamente. 3, 4 e 5. Seguro, laço, puxo aqui por dentro de todos, venho aqui na laçadinha que eu segurei e introduzo a agulha. Dou uma laçada no fio e tiro. Outra laçada no fio e tiro dos dois agora. Faço 3 correntinhas e começo tudo novamente. Viro o trabalho e começo tudo novamente. Então eu vou fazer aqui dessa forma até atingir o tamanho que eu preciso, tá? E você faça aí até atingir o tamanho da sua peça. Eu vou fazer entre 45 e 50 centímetros, né? Aqui no caso, eu vou fazer entre 45 e 50 centímetros. E volto pra gente fazer o acabamento dessa peça, ok? Bom, gente, trabalhei aqui então por 42 centímetros, tá? A gente vai fazer uma carreira de acabamento aqui ainda, então ele vai aumentar um pouquinho. E aqui estica bastante, tá? Então você pode fazer quase da medida que você fizer o cos da saia. Você pode fazer quase da mesma medida. Aqui agora então eu faço aqui 2 correntinhas. Fiz aqui 2 correntinhas. Viro aqui e vou fazer mais uma pipoca. Mais uma pipoca não, mais um ponto puff, né, gente? 3, 4 e 5. Agora aqui de onde eu estou, eu vou fazer 3 correntinhas. Venho aqui, ó, nessa laçada, nesse buraquinho, e prendo com um ponto baixíssimo. 3 correntinhas, venho no próximo buraquinho aqui e faço um ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Sempre aqui no alto desse pontinho, no alto do pontinho, eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? 3 correntinhas. Venho aqui no próximo, prendo com um ponto baixíssimo. Vou fazer assim por toda a volta do trabalho. 3 correntinhas, venho aqui no alto do ponto puff e prendo com um ponto baixíssimo, ficando assim. Vou fazer por toda a volta do meu trabalho. Cheguei aqui, prendo, venho fazendo do outro lado da mesma forma até chegar aqui novamente. Tá? Chegando aqui, eu volto com vocês pra gente dar continuidade, ok? Bom, fiz aqui então, por toda a volta do meu trabalho, as correntinhas presas com um ponto baixíssimo entre os pontos puff. Agora nós vamos trabalhar com pontos baixos. Venho aqui, vou fazer pontos baixos por toda a borda do nosso trabalho. Não tem uma contagem exata. Eu só vou preencher essas correntinhas. Mas você pode colocar aqui uns 4 pontos baixos em cada espaço desse de 3 correntinhas. Aí já pula pro próximo.
Aqui no meio a gente não vai colocar nada não, tá? Então eu faço aqui 3, 4, já pulo aqui para o próximo espaço de correntinhas e faço 4 novamente. Pulo para o próximo espaço, faço 4 pontos baixos novamente. É só você olhar para não ficar repuxado, né? E nem ficar muito embabadado. Tá bom? Eu vou colocar aqui 4 pontos, porque ficou bom. Pulo para o próximo espaço, mais 4 pontos. A gente vai fazer isso por toda a volta da nossa peça. Vamos fazer isso por toda a volta da nossa peça, até chegar aqui no final novamente, onde a gente iniciou com pontos baixos, ok? Vou fazer o meu aqui e já volto. Bom, pessoal, então eu fiz aqui, ó, pontos baixos por toda a volta do nosso cintinho. Cheguei aqui no final, no ponto baixo onde a gente iniciou, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendo aqui com um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio um pouquinho mais comprido. A gente vai costurar aqui um botão pérola também, para poder abotoar esse nosso cintinho, tá? Então, vou levar esse fio lá para trás, dessa forma. Vou caminhar com ele aqui, ó, entre esses pontos. Até chegar aqui assim, mais ou menos. E vou jogar ele lá pro outro lado, que o nosso outro lado é o lado direito da peça, que é onde os nossos pontos estão bonitinhos. E aqui eu costuro o nosso botão pérola. Aqui, gente, eu estou fazendo, eu fiz no caso, né, para essa peça e para outra, o cinto dessa forma, mas a saia da artesã original, ela usa uma fita de cetim e dá um laço na parte de trás, tá? E esse cinto aqui eu que preferi fazer dessa forma, tanto nessa peça quanto na outra. Aí fica a seu critério, se você quiser fazer o cinto ou se você quiser passar a fita de cetim. Aqui eu já prendi o nosso botão pérola, eu só estou dando umas voltinhas aqui com a linha para firmar ela. E agora eu posso cortar esse nosso fio. Prendi aqui o botão pérola. E aqui a gente abotou onde for mais conveniente na criança, né? A gente passa ele aqui, ó. No caso, também com a fita de cetim, ela dá o laço aqui na parte de trás. Tá? Eu deixo o botão na parte da frente. Mas isso aqui também é só questão de gosto. Se quiser colocar o botão na parte de trás, não tem problema, tá? Se você quiser deixar o botão aqui na parte de trás, ó, é só abotoar aqui. Ou então deixa o botão aqui na frente.
tá? Você tem a opção de deixar o botão aqui na frente. Passando assim. Aí botou aqui e o botão fica na frente. E o botão fica nessa parte da frente aqui. Tá? Mas se você quiser, você pode usar... deixa eu botar em outro lugar aqui. Vai ficar melhor. Você pode usar a fita de cetim, como eu havia dito. Tá bom? Então a nossa saia é isso. A nossa saia tá pronta. A nossa sainha está pronta. A gente vai começar a fazer agora a nossa blusinha. Para a nossa blusinha, com o fio amarelo, a gente vai precisar da medida do tórax da criança. Esse tamanho que eu estou fazendo, o tórax é mais ou menos 50 centímetros. Então, se você for fazer para uma criança maior, você pode colocar aí uns 2 centímetros a mais da medida do tórax, tá bom? Eu vou fazer aqui com 50 centímetros. Vou fazer dessa forma para não alongar muito o vídeo. Então eu vou fazer o que? Vou fazer 50 centímetros de correntinha. Acho que vai dar para vocês entenderem dessa forma. Vou fazer 50 centímetros de correntinha. Cheguei nos 50 centímetros de correntinha, eu vou fechar aqui. Com um ponto baixíssimo. E vou fazer, fiz aqui uma correntinha. No mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. A nossa peça, a blusinha, ela vai ser fechada. Só a parte do ombro é que tem o laço. Que a gente vai fazer dois lacinhos na altura do ombro. Para poder ajustar. Tanto a altura da blusa, quanto a largura da cava vai ser ajustada no lacinho. Então o corpo, que é o nosso tórax, a gente vai fazer dessa forma. Fiz os 50 centímetros de correntinha, vou fechar o círculo e vou começar a fazer pontos baixos nesse círculo. Vou fazer 2 carreiras de ponto baixo. Tá? Então você faz aí as suas correntinhas até atingir a medida que você precisa. Fecha o círculo e faz 2 carreiras de pontos baixos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e já vou voltar com as 2 carreiras de pontos baixos já prontas para adiantar o nosso vídeo e não ficar muito longo. Tá? Então chegando aqui, lembrando, chegando aqui na medida que eu preciso, eu vou fechar o círculo. Fechei o círculo. Vou fazer 2 carreiras de pontos baixos, ok? Vou fazer aqui o meu e volto pra gente dar continuidade à nossa peça. Bom, pessoal, então eu fiz aqui, igual eu falei com vocês, fiz os meus 50 centímetros de correntinha, que é o que equivale ao tamanho que eu estou fazendo. Fechei o anel e depois fiz 2 carreiras de pontos baixos, ficando assim, ó. Aí eu fiz essas marcações aqui coloquei esses marcadores. Aqui no caso eu terminei, onde eu terminei, eu deixei aqui 3 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro.
tá? Então, entre um marcador e o outro, ficaram com 12 pontos. Aí é só você contar para ficar igualzinho um lado e o outro. Se você for fazer um tamanho maior, você pode deixar 4 centímetros, ou maior ainda, né? Talvez 3, 4 anos, você pode deixar 5 centímetros de cada lado, tá? Porque a peça vai ser maior, né? Aí você deixa um pouquinho mais. Então aqui, de onde eu parei, eu fiz aqui um ponto baixo. Vou seguir fazendo pontos baixos aqui até chegar ali no meu marcador, nesse meu primeiro marcador aqui, tá? Então vou fazer pontos baixos até chegar lá. Cheguei aqui no meu ponto antes do marcador, faço uma correntinha, vou virar o trabalho. Aqui eu vou fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto. E agora eu vou fazer uma diminuição. E essa diminuição eu vou fazer assim. Dou uma laçada aqui, venho no próximo, dou uma laçada. Fecho tudo de uma vez. A gente vai fazer a diminuição dessa forma para ficar uma diminuição mais bonitinha. Então a gente vai fazer desse lado e do outro. A gente sempre vai fazer uma diminuição de cada lado da nossa peça. Cheguei aqui no final, faltando 3 pontos para terminar. Eu venho aqui, dou uma laçada, no próximo dou uma laçada. E tiro tudo de uma vez. E nesse último ponto, eu faço ele normalmente. Faço uma correntinha, viro novamente o trabalho. Faço um ponto baixo. Aqui eu faço uma diminuição. A diminuição sempre será com o segundo e o terceiro ponto. Esse primeiro aqui a gente sempre vai fazer ele normalmente, tá? Para não ficar aqueles buraquinhos, né? A gente sempre vai fazer assim. Eu vou fazer isso aqui, diminuição de um lado e do outro, até eu atingir. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acertar a peça aqui direitinho. A partir de onde a gente começou aqui, a parte de diminuições, né? Essa parte, tanto da frente quanto de trás, vai ser igual, tá, gente? Mas a partir daqui, a gente vai fazer um total de 3 centímetros, diminuindo de um lado e do outro, tá? Sem contar com com essas duas carreiras de pontos baixos que a gente fez inicial aqui. A gente vai fazer 3 centímetros, tá bom? Eu vou fazer aqui o meu, já volto. É 3 centímetros, 3 centímetros e meio. É só você olhar mais ou menos a largura que vai ficar aqui. Mas vai ser isso mesmo, uns 3 centímetros para esse tamanho. Para um tamanho maior você deixa 4, 5 centímetros. É só olhar para não ficar muito fino perto do pescoço, tá? Eu vou fazer aqui e quando eu voltar eu mostro para vocês e explico novamente, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Bom, pessoal, eu fiz aqui então uma carreira, né? A primeira carreira a gente fez sem diminuições. A gente fez ela normal de um marcador ao outro. Depois eu fiz 4 carreiras, diminuindo de um lado e de outro. De um lado e de outro, de um lado e de outro. Fiz 4 carreiras. Agora, essa última carreira, a gente vai fazer ela sem diminuição também. Vou fazer uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto e faço ponto baixo.
Então, eu vou fazer ponto baixo até chegar lá no final, sem diminuição, tá? Então, a partir dessas duas carreiras aqui que a gente fez, aqui eu vou ficar com 6, tá? Fora essas aqui. Só aqui nessa parte, eu vou ficar com 6 carreiras. Uma sem diminuição no início, 4 com diminuição no meio, e essa última aqui, sem diminuição. Aí, se você for fazer para uma criança maior, você pode fazer esse espaço aqui maior, tá? Faz mais diminuições, mais carreiras, né? Com mais diminuições. Se você fizer, por exemplo, eu fiz 4 carreiras de diminuição. Se você fizer 6 ou 8 carreiras de diminuição. Eu falo assim, criança maior é criança de 4, 5, 6 anos, né? Que aí essa parte tem que ser mais alta mesmo, né? É tudo questão de medidas, tá, gente? Eu tô passando pra vocês aqui mais assim, com relação aos pontos, né? Como que eu faço. Mas você vai seguir para fazer para a sua peça, você vai seguir mais medidas mesmo. Então aqui, ó, eu terminei as minhas 6 carreiras. Tirando essas duas que a gente fez essa aqui sem diminuição. Aí eu fiz 4 carreiras diminuindo no início e no final. E fiz essa última aqui agora sem diminuições. Eu dei uma esticada aqui no fio, que agora eu vou fazer o seguinte. Pra gente fazer aquela parte da alça aqui assim, ó. Eu deixei um pedaço de fio aqui separado. Vou fazer um nozinho inicial. Vai ter alguns arremates aqui, mas não tem problema não. Arrematando direitinho. Aí eu vou contar aqui 1 e 2 pontos. Venho aqui no terceiro. Vou puxar esse meu fio. Vou subir aqui 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou fazer mais uma aqui só para fechar esse. Então, fiz 9 correntinhas. E cortei o meu fio. Agora aqui do outro lado, da mesma forma. A gente vai dar uma laçadinha inicial. Vou pular aqui 1 e 2. Vou vir aqui no terceiro e vou prender o meu fio. E vou fazer 9 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E fazer mais uma aqui só para poder fechar. Então, nós fizemos 9 correntinhas de um lado e 9 correntinhas do outro. Agora, a gente vai trabalhar dessa forma. Aqui de onde a gente terminou o trabalho, eu dou uma laçada, venho aqui na primeira correntinha que a gente fez e vou fazer um ponto alto. A gente vai fazer 6 pontos altos aqui, 6 correntinhas, 6 pontos altos. Eu já até fiz ali a minha outra parte, gente, pra dar uma adiantada, porque o vídeo já tá meio longo, né? Então, eu já adiantei o meu outro lado lá. Fiz aqui, então, o meu sexto ponto alto da correntinha. Ó.
Agora aqui no sétimo, eu vou fazer meio ponto alto. Dessa forma, e eu fecho tudo de uma vez. É o meio ponto alto. O oitavo, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui no último, nós vamos fazer aqui dentro 3 pontos baixos no mesmo espaço. Que é para fazer a nossa curvinha. Agora eu vou fazer uma repetição do que a gente fez desse lado. Aqui eu fiz um ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Nesse próximo aqui eu fiz meio ponto alto. Vou fazer então meio ponto alto. E agora eu vou descer fazendo pontos baixos até chegar lá no final. Já aproveito para esconder esse fio que a gente deixou ali das correntinhas. Cheguei aqui no meu último ponto alto. Agora eu conto aqui 1 e 2 e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e arremato o fio. Aí a gente vai arrematar todos esses fios aqui atrás depois. Aqui eu dou uma puxadinha para ajustar esse nosso biquinho aqui. E esses dois fios nós vamos esconder eles depois com a agulha. Ficou assim a parte onde vai a nossa alcinha da nossa blusa, tá? Agora aqui do outro lado, eu dou uma laçada inicial. Tenho aqui onde a gente prendeu a nossa correntinha. Vou contar 1 e 2. Venho aqui no 2, ó, no segundo, e prendo aqui esse nosso fio. Dou uma laçada. Venho aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora o sétimo ponto eu faço meio ponto alto. O oitavo eu faço um ponto baixo. E aqui no nono ponto eu coloco 3 pontos baixos no mesmo espaço. Dou uma viradinha aqui. Agora fiz aqui no último, venho no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. E agora eu desço fazendo pontos altos até chegar lá no final. 6 pontos altos. Se você encontrar uma forma mais fácil, mais prática de fazer, gente, tá? Porque como eu inventei essa blusa, então eu fiz dessa forma. Mas se você tiver uma forma mais prática de fazer, tá? Então, eu cheguei aqui no meu último ponto, eu venho aqui, na quininha, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o meu fio.
ficando assim a outra parte da nossa alcinha. Dou uma puxada aqui nesse fio do meio e corto. E agora eu vou arrematar todos esses fios aqui, tá? Vou arrematar e já volto pra gente dar continuidade, ok? Bom, arrematei aqui então todos os meus fios. Eu já havia feito a outra parte, como eu disse pra vocês. É a mesma coisa, tá? É idêntico. Agora eu vou virar aqui a peça e a gente vai começar a parte de baixo. A gente vai começar a parte de baixo da nossa peça. E a gente vai trabalhar com leques da mesma forma que a gente fez na saia. Então, eu faço aqui uma argolinha, uma laçadinha inicial. Venho aqui em qualquer um dos pontos. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha. Vou saltar 1, 2, venho no terceiro e vou fazer um leque com 5 pontos altos. Três, 4 e 5. Salto 1 e 2 da base, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Salto 1, 2 da base, venho no terceiro e faço novamente 5 pontos altos no mesmo espaço. Três, 4 e 5. Salto 1, 2, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Da mesma forma que a gente fez na parte da saia, tá? Então, eu vou fazer aqui por toda a volta, chegando aqui eu volto com vocês. Gente, então, trabalhei aqui por toda a nossa peça, 5 pontos altos, saltando 2 espaços e prendendo com um ponto baixo, da mesma forma que a gente fez na saia. Fiz aqui, então, meus 5 pontos altos. Agora, eu vou pegar o fio mesclado, junto com o fio amarelo. Venho aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. E vou prender esses 2 fios juntos. Vou puxar os 2 fios juntos. Fazendo um ponto baixíssimo. Depois eu arremato esse fio aqui. Vou deixar o fio amarelo na espera. E agora, com o fio mesclado, eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Volto no mesmo espaço e faço um ponto alto, formando o nosso Vzinho. Faço 2 correntinhas, venho aqui no meio dos 5 pontos altos e prendo com um ponto baixo. Da mesma forma que a gente fez na saia, tá, gente? Venho aqui no ponto baixo, faço um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço. 2 correntinhas, venho aqui no meio desse nosso leque e prendo com um ponto baixo. 2 correntinhas, venho no ponto baixo e faço um Vzinho de um ponto baixo a um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. 2 correntinhas e prendo aqui no meio do nosso leque com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer aqui da mesma forma que a gente fez na saia, só que na blusa a gente não vai aumentar,
tá? Eu vou fazer aqui um total de 4 carreiras de leque. Para essa blusa, que ela vai ficar tipo um croppedzinho, tá? Se você quiser fazer ela mais compridinha, aí quando chegar em certo ponto, você pode aumentar para 7 pontos no leque, por causa da barriguinha da criança, que geralmente é um pouquinho maior. Aí você pode aumentar um pouquinho para ficar mais folgadinho. Como essa eu vou fazer curtinha, então eu vou fazer apenas 4 carreiras, da mesma forma que a gente fez na saia. 5 pontos altos e essa carreira aqui igual também, tá? Então, eu vou fazer 4 carreiras de leque com 5 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente dar acabamento aqui na parte de cima. Bom, gente, então eu fiz 4 carreiras de leque com 5 pontos, intercalado aqui pelos Vzinhos na cor mesclada, como eu disse pra vocês. Tá? Agora a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai vir aqui embaixo do bracinho. Vai pegar o fio mesclado. Vou dar aqui uma laçada inicial. Vou prender esse meu fio aqui com um ponto baixo. Já aproveito para esconder nessa pontinha. E agora a gente vai fazer pontos baixos em cada ponto da base. Até chegar ali no cantinho. Pra gente arredondar um pouco aquele cantinho ali. Deixa eu jogar esse fio pra trás. Agora eu pego aqui, cheguei aqui no meu último ponto, vou dar uma laçada, venho aqui no ponto do pezinho, dessa parte da frente, dou uma laçada e fecho tudo de uma vez aqui agora. É só para dar uma arredondadinha mesmo na nossa peça. E agora eu subo fazendo pontos baixos. Por toda essa lateral aqui. Cheguei aqui nos meus pontos altos. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto desse. Vou fazendo pontos baixos. Aqui no meio a gente fez 3 pontos baixos, né? Então no ponto do meio, cheguei aqui no ponto do meio, ó. Fiz o meu ponto baixo. Aqui eu dei uma arredondada, tá vendo? Como eu disse pra vocês. Agora eu vou subir aqui correntinhas para fazer a nossa alça, para dar um lacinho no ombro da criança. Eu vou fazer aqui correntinhas, uns 30 centímetros de correntinha. Deixa eu pegar minha fita métrica aqui, só para eu medir direitinho para vocês. Eu vou fazer uns 25 centímetros de correntinhas e vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Vou fazer 25 centímetros de correntinha, vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Vou fazer o meu aqui, chegando aqui eu volto com vocês, ok? Bom, fiz aqui então meus 25 centímetros de correntinha e voltei fazendo pontos baixíssimos. Esse tamanho de alça aqui, de 25 centímetros, fica a seu critério. Se você quiser fazer maior, você pode fazer maior, tá? Cheguei aqui no final, fiz o meu último
minha última correntinha aqui, né? Agora eu venho aqui nesse mesmo espacinho e vou fazer um ponto baixo aqui, junto com esse outro. E agora eu desço fazendo pontos baixos, igual a gente fez ali na lateral. Eu desço fazendo pontos baixos até chegar ali no cantinho. Chegando aqui, ó. Cheguei aqui no meu último ponto, eu dou uma laçada, venho aqui no ponto do corpo, dou uma laçada e fecho tudo de uma vez. E agora eu sigo fazendo pontos baixos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ficou ali o cantinho. Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Então aqui ficou assim. A gente deu uma arredondadinha aqui também. Então agora a gente vai fazer o quê? Venho caminhando com pontos baixos. Cheguei aqui no cantinho, vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Em cada cantinho desse, a gente vai fazer essa diminuiçãozinha aqui só para dar essa arredondada, tá? Então, sigo fazendo pontos baixos, cheguei aqui, faço aquela diminuiçãozinha, subo fazendo pontos baixos, cheguei aqui no meio, subo novamente 25 centímetros de correntinha e volto fazendo pontos baixíssimos. Faço um ponto baixo no mesmo lugar, desço fazendo pontos baixos até chegar aqui. Cheguei aqui, faço novamente aquela diminuiçãozinha. Venho fazendo pontos baixos. Cheguei aqui, faço novamente aquela diminuição para arredondar a peça. Subo fazendo pontos baixos. Aqui eu faço outra alça. Desço fazendo pontos baixos. Cheguei aqui e faço diminuição. Pontos baixos, diminuição, pontos baixos, alça, pontos baixos e arremato aqui junto com esse ponto baixo. Tá? Então aqui não tem segredo, é só você fazer essa repetição que a gente fez aqui por toda a volta do trabalho, até chegar aqui. Chegando aqui você arremata com um ponto baixíssimo e esconde o fio. Tá? Eu vou fazer o meu aqui e já volto pra gente fazer uma florzinha pra gente colocar aqui. Ok? Bom, fiz aqui então, pessoal, por toda a volta. Fiz as 4 alcinhas, ó, pra gente dar o lacinho. E arrematei aqui onde a gente iniciou. Então a nossa blusinha já está pronta. A gente vai fazer uma florzinha para colocar aqui na frente. E para fazer essa florzinha, eu vou fazer aqui um anel mágico. Vou fazer 2 correntinhas. E agora eu vou fazer 3 pontos altos. Dois e 3. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui no anel mágico e vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas e faço novamente 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho aqui no anel mágico e prendo com um ponto baixíssimo. E começo novamente, 2 correntinhas e 3 pontos altos. A gente precisa de 5 pétalas dessa, tá? Vou fazer aqui as minhas outras 3 e já volto para mostrar para vocês. Fiz aqui então as minhas 5 pétalas. Agora eu vou fechar esse anel mágico.
Fechei o anel mágico. Eu vou passar esse meu fio, que eu vou colocar uma pérola aqui. Vou passar esse meu fio na agulha. E vou colocar uma pérola aqui no meio da nossa florzinha. Dessa forma. Agora eu venho aqui com o fio de início e o fio do final e dou um nozinho. Dessa forma. Eu não vou colar, eu não vou costurar ela ali na peça não, tá, gente? Eu vou colar ela na peça. É mais prático e rápido. Esse vídeo já tá bem longuinho já. Eu vou colar a minha florzinha na minha peça. Passei cola aqui atrás. Agora eu venho aqui e vou colar essa nossa florzinha aqui. Vou dar aqui o lacinho novamente. Que eu disse que só para mostrar para vocês, né, como havia ficado. Aqui daqui a pouquinho já tá seco. Deixa eu ampliar aqui para mostrar para vocês. Então, nosso conjuntinho ficou dessa forma, gente. Ficou dessa forma o nosso conjuntinho, tá? Aqui, como eu disse, se você quiser fazer maior, a blusinha maior, é só você aumentar a quantidade de carreiras. Se você quiser usar sem o cintinho, também, é só tirar o cinto, tá? Se você não quiser fazer o cinto, quiser usar uma fita de cetim, também, fica a seu critério, tá ok? Então é isso, gente, essa foi a nossa aula. Eu quis fazer porque, como eu disse, várias pessoas me pediram e me perguntaram no Instagram, no YouTube, tá bom? Então eu quis trazer para vocês a videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender direitinho, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aí o seu like e deixa nos comentários o que você achou da peça, da explicação, tá ok? E eu aguardo vocês na próxima videoaula.